Amém, amém, amém. Eu tô com aparecendo uma mensagem aqui para mim que a conexão tá instável. Se tiver instável mesmo, então vocês me deem um toque, não deixa rolar ruim, tá bom? Cara, que privilégio ter esse cara aí que eu vi quase que nascendo, andando com as suas fraldas ainda nos primeiros passos da fé. Não da fé em Jesus, né? Mas da fé adventista. Tem aí um cara especial com a gente que a gente tem que aproveitar pra caramba a presença dele, que é o Wesley. E aí, Wesley, como você tá? E aí, Didio? Tô bem, graças a Deus, cara. Feliz também por estar aqui. Mano, é o seguinte, o pessoal talvez não te conheça com muitos detalhes, mas eu quero que você agora se apresente. A Maju disse que você está fazendo teologia, só doido faz teologia, e, e os caras mais doidos ainda chegam até o quarto ano para se formar. É a sua experiência agora. Então, mano, como é que é a sua vida como teologano? O que você está sentindo perto da formatura? Por que você decidiu, enfim, fazer esse curso? E quais são as suas perspectivas para o futuro próximo? Conta pra gente. E se você já teve vontade, eu tenho vontade de fazer teologia, conversa com a gente antes, para você não tomar, não fazer nenhuma besteira, né? Verdade. Tô brincando, faça. É da hora, é da hora. Fala aí, fala aí. Bom, eu, antes de me tornar adventista, eu pertencia à Igreja Batista, né? Eu sou convertido desde 2009 e, inclusive, tem dois amigos meus aqui que um pertence à Igreja Batista e sou feliz por ele estar aqui, que é o Rafa, o Giorgetti, e o Oi, Paulo que coisa também, linda. que também era da Igreja Batista, e hoje o Paulo frequenta a Igreja Adventista, enfim. E, como o Didi mencionou, quando nós nos conhecemos, eu era recém-converso à Igreja Adventista. Eu fui para a Igreja Adventista em 2016 e conheci o Didi em 2017, Foi. que foi exatamente o ano que eu entrei para fazer teologia. Então, foi tudo muito novo, tudo muito intenso, quando eu passei a conhecer a Igreja Adventista, os ensinamentos, as doutrinas, a ideia que a igreja prega. Então, assim que eu me converti, que eu fui para a igreja adventista, fui batizado, na verdade, eu fui rebatizado, né? E eu já entrei diretamente para o curso teológico, e lá é tudo muito, assim, as pessoas que fazem teologia, a grande maioria esmagadora são pessoas adventistas de berço, pessoas que têm uma trajetória na igreja, que tem tradições, né, carregadas, e eu me deparei com muitas questões assim que me fizeram pensar no meu estilo de vida, naquele estilo novo que eu estava adotando para mim. Então, eu estou me formando, como a Maju mencionou, estou no quarto ano, uma loucura. Hoje eu olho para trás e vejo como assim o tempo passa rápido nas coisas que nós fazemos, e a gente nem se dá conta. E quanto às perspectivas, eu tinha sempre a ideia de fazer teologia para poder ter conhecimento. E essa ideia eu já tinha antes de ser adventista. Então, eu tinha vontade de fazer seminário e, na época, eu não fazia por outros motivos. Quando eu entrei na igreja, surgiu a oportunidade que eu entrei. Eu sei que na igreja, quando nós fazemos teologia, existe muita perspectiva de você ser pastor. Então, eu estudo teologia para poder ser pastor um dia. E isso está incluso também no meu desejo, nas minhas perspectivas, mas conhecimento teológico, a lucidez dos conceitos bíblicos, para mim, também é muito importante, né? Então, quanto às minhas perspectivas hoje, atuais, eu não tenho tantas no sentido de ser um pastor, até porque hoje a situação não é tão favorável para isso. Mas atuar na área de educação é uma área que eu tenho um certo interesse e acho que eu poderia ser mais efetivo com o conhecimento que tenho adquirido na faculdade, e também diversos outros projetos que poderia surgir. E, inclusive, a Maju não sabia, e eu sei que a Maju é psicóloga, eu iniciei psicologia nesse ano. Então, eu estou fazendo teologia
e iniciei psicologia. A minha noiva é psicóloga também, a Estela, e quem sabe eu possa vincular no futuro esses dois aspectos, tanto da teologia quanto da psicologia, que para mim fala muito, se complementam muito. Então, bem-vindo ao time. É isso aí. Então, basicamente, esse sou eu, nascido em Campinas, e essa é a minha trajetória na igreja, assim, e as perspectivas que eu tenho atuais. Legal, Wesley, mano. Vocês estão me ouvindo? Tá diferente um pouquinho, mas tá ouvindo bem. Tá bom. Legal. Gente, esse é o Wesley, nosso convidado de hoje. Ele já tem participado de algumas classes do consulado ao longo dos nossos encontros no sábado, aos sábados. E para você que está chegando agora, para você que, enfim, é a primeira vez que está aqui entre nós, todos os sábados a gente tem algum convidado, alguma convidada. É bastante especial, assim, tem produzido conversas muito bacanas sobre todos os tipos de assunto relacionados à lição, a maioria deles. No último encontro, a gente conversou com a professora Carol, a pastora Carol, quase. Ela, aliás, a gente podia montar um encontro aqui. Vamos numa live da sexta-feira à noite, conversar, ou quem sabe outro momento aí de sábado, conversar sobre ordenação pastoral feminina. Acho importante a gente falar sobre isso, hein? Legal. E ela tá, não sei se a Karen Kaufman já quis ser pastora, viu, cara? Não sei, mas tem todo o jeito, viu? Amorosa, ela é de Jesus, enfim. Mas agora a gente vai conversar com Wesley, que é o convidado do nosso sábado. Wesley, a gente está iniciando uma nova lição, e antes da gente começar definitivamente a conversar de fato, são 11h30 agora, Matheus, eu fiz uma enquete aí com a gente sobre não sei se você tem estudado a lição, não sei se você tem sido um estudante assíduo, ou se você tem lido rápido ou nem lido a lição, que a gente estuda ao longo da semana para conversar no sábado sobre ela. Quando você estuda a lição, você tem mais argumentos, você pensa mais, e esse momento é mais rico para você. Mas a gente também não quer te obrigar a estudar a lição, enfim, não é nenhum protocolo para ir para o céu. Mas seria legal se você estudasse para a saúde da nossa classe e para também a sua saúde espiritual. Ô, meu amigo Matheus, essa enquete apareceu aí? Isso. Como a gente está no começo de uma nova lição, eu vou apresentar os dois temas da lição. A lição de jovens vai falar sobre discipulado. Ela vai falar sobre discipulado nos evangelhos, enfim, e nos nossos dias atuais. É bem bacana também. E a lição de adultos está trazendo a lição do Mark Feeling, que fala sobre... a gente vai falar sobre testemunho, fazendo amigos para o reino de Deus. Ela vai falar sobre testemunho e evangelismo, tá? Então, você que está acostumado a estudar de jovens ou de adultos, você pode escolher entre uma ou outra, e a partir da sua escolha a gente vai pensar para o próximo sábado se a gente vai trazer de jovens ou de adultos e se vamos fazer esse trimestre, né, de jovens ou de adultos, tá? Eu vou responder aqui. Acabei de responder a minha. Se você puder responder a sua também, fazendo parte da classe ou não, pode responder. Não sei se nesse tempo de pandemia você já ficou um pouco gripadinho ou gripadinha. Já bate um desespero, você começa a tomar todo tipo de remédio. Tomei própolis, fui na farmácia, comprei mel com hibisco para ver se matava esse corona, mas aí não era nada. Que bom. Acho que não era nada, né? Tomara que não seja. Já acabou aí, Matheus? Não, ainda faltam 6 pessoas responder. Mas que, gente, é só uma ou outra. Chuta qualquer uma. Ou as pessoas que não responderam não querem responder. Vou dar Ou não 10 segundos estudam a para lição, você. né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Vê aí. Eita miséria. Ficamos nos adultos. Então tá bom, gente. A maioria venceu. Somos uma classe democrática.
Então, para o próximo sábado, a de adultos. Eu nem escondi que eu queria de jovens, né? Mas beleza. Gente, vamos lá. Ô Wesley, vamos conversar sobre testemunho. O que é um testemunho para você, galera? Você que está com a gente também. O que é um testemunho? O que é esse testemunho? A lição vai trazer a ideia de testemunho como alguma coisa intencional, que você conhece, você tem uma experiência com alguma coisa e você se torna uma testemunha sobre aquela coisa. Saindo um pouco dos limites da Bíblia, testemunho pode ser, por exemplo, um testemunho de um crime. Eu estava num lugar e testemunhei um assalto e eu sou importante para solucionar aquele caso. Por quê? Porque eu não fazia parte principal do acontecimento, eu estava ali observando, eu tinha mais condições de ver quem assaltou, quem foi assaltado, ou seja, eu comprovo os fatos. Eu comprovo, para que eu estou fazendo aqui uma rápida introdução, para que aqueles fatos não sejam fatos que fogem da realidade, que fogem daquilo que realmente aconteceu. Isso aqui eu posso ser uma testemunha forense. Eu posso ser chamado num tribunal para testemunhar sobre, por exemplo, o jeito que um pai trata um filho, um jeito que um filho trata um pai, um jeito que, enfim, e as partes desse julgamento para os nossos diletos advogados e diletas advogadas, as partes desse processo podem me usar como testemunha para comprovar uma tese. Vou aqui fazer um exemplo. Ô, Karen, você quer... Eu estou te usando muito, Karen, porque você está aqui no meu cenário de 4 pessoas. Ô, Karen, você já participou de alguma testemunha criminal? Já foi testemunha? Já foi chamada a testemunhar? Não. Você já viu alguém testemunhando num fórum, num tribunal? Também não. Nem no filme? No filme, já, várias vezes. É muito da hora, né? Eu apelo para emenda quinta da sei lá o quê. Bom, isso é uma testemunha que pode ser chamada para solucionar um caso jurídico, um caso forense, né? Então, eu posso usar essa testemunha para comprovar a minha tese sobre um fato. De uma forma parecida, eu posso usar a testemunha histórica para documentar ou para historizar ou para legitimar a minha tese sobre o passado. Vou aqui dar um exemplo. Passaram-se 5.000 anos, Jesus não voltou, e a história é cíclica, enfim. Tem uma galera lá na ponta desses 5.000 anos que andam em carros voadores. A humanidade está totalmente diferente, nós temos, enfim, nós somos azuis, mas você tem um grupo de historiadores, arqueólogos, daqui a 5.000 anos. Então, eles estão no ano de 5.021 ou 5.020. E aí eles revistam as ruínas do meu lar e eles acabam achando fossilizado essa máscara. Aí eles pegam essa máscara, tiram ali a poeira, né? Dão um brilho nela e falam, meu, é uma máscara. A galera de 5.000 anos atrás andava de máscara. E eles fazem uma tese sobre isso. Essa máscara é uma testemunha do passado, do futuro da humanidade. Entenderam? Então, quando eu vou para um sítio arqueológico e eu vejo, por exemplo, que na cidade de Pompeia, todos aqui são adultos, tá? Não preciso... É que eu vou fazer uma inserção. Eu tinha um professor na história, professor de história antiga, Gleidson, o nome dele. E ele... Cara, olha que engraçado. A gente está numa sala de universitários, então eu posso falar isso. O trabalho dele foi sobre... Olha o título do trabalho dele. Falos no Jardim. Olha que interessante. Ele fez uma documentação histórica sobre como a cidade de Pompeia, aquela que foi vulcanizada, tratava os símbolos que hoje, para nós, que temos uma herança católica medieval, achamos um horror. Mas falos, né, o instrumento fálico mesmo do homem. Na cidade de Pompeia tinha chafariz, tinha batedor de porta, tudo com falo. Mas por quê? Esses testemunhos do passado me relatam como aquela sociedade vivia.
e como aquela sociedade se relacionava com esses objetos, que não eram uma questão de censura, mas para demonstrar prosperidade. Então, nós temos os objetos como as testemunhas do passado, temos testemunhas criminais sempre para comprovar uma tese ou para me aproximar da verdade. O meu amigo Wesley, agora fazendo uma primeira pergunta para você, para começar a nossa conversa aqui. Testemunha, como é que você enxerga a função de uma testemunha? Para você, como é que a testemunha vou aqui subdividir essa pergunta em outras. A testemunha, ela é uma testemunha intencional, ou seja, ela tem que pensar para ser uma testemunha, ou é uma coisa natural? Eu sou uma testemunha porque eu presenciei o fato de já me torno uma testemunha. Como é que você traz isso aí para a gente? Muito legal. Eu acredito que todos os exemplos que você mencionou, eles convergem para um aspecto de testemunha. Se tratando da testemunha ser intencional ou não, eu acredito que precisa se ter os dois elementos. Porque quando eu testemunho de um objeto, como você deu alguns exemplos, eu vou ter a intenção de provar que aquele objeto ele era utilizado pelas pessoas e, por isso, esse objeto ele evidencia, ele testemunha o estilo de vida que as pessoas viveram no passado. Então, o próprio objeto é uma testemunha. O objeto é uma testemunha do passado. No caso, a máscara, por exemplo. Sim. E o objeto ele não tem intenção nenhuma. E ele testemunha mesmo sem ter a intenção. Ele testemunha pelo que ele é. Exato. E o aspecto da testemunha, ele tem esse teor. Quando você testemunha de uma pessoa, e o nosso exemplo é referência a Cristo, referência a Jesus, como que eu testemunho de Jesus? Eu não posso me limitar apenas numa maneira intencional, mas também de uma maneira natural, que é quando eu vivo, exemplifico através de mim o exemplo de Jesus. Então, o testemunho ele não tem a ver com os aspectos de eu falar de alguém, mas eu representar esse alguém da maneira como eu vivo. Porque eu posso falar do Dídio. Eu posso falar, o Dídio, ele foi um pastor. O Dídio, ele foi pastor de jovens, ele fundou a igreja, o consulado, ele tinha um projeto que chamava Contraponto. Mas eu posso falar tudo isso sobre você, e isso não significa que eu estou testemunhando de você. Porque quando eu testemunho de você, eu vou falar aspectos do seu caráter, e não aspectos do que você fazia em si. Embora o que você faz também tenha a ver com o seu caráter. O que você faz tem a ver com quem você é. Mas, na essência, o testemunhar tem a ver com as minhas ações que representam a pessoa em quem eu quero testemunhar. Então, perfeito, cara. Mas que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu acho que você trouxe aqui uma resposta muito bacana sobre eu não posso me formar, tipo assim, me formar na questão acadêmica, na questão intelectual, para ser uma testemunha, né? Eu não posso simplesmente decidir me especializar em ser uma testemunha. Eu sou uma testemunha porque faz parte da minha natureza. Você falou sobre Jesus, a gente vai citar Jesus, é claro, daqui a pouco, mas vamos conversar sobre a nossa vida, para a nossa experiência. Eu sou filho da Tânia. A minha mãe não sei se ela está aqui com a gente, mas ela é bem maluca. Ela é bem maluca, bem. As minhas experiências com a minha mãe são daquela vergonha que o adolescente quer se enfiar numa... Ela saía correndo na rua gritando. A minha mãe é maluca. E ela ainda é hoje. Mas, assim, eu percebo a doçura dessa loucura da minha mãe. E ela é única, eu amo isso nela. E por encontrar a minha mãe nessa forma, eu conheço a minha mãe diferente do que quase que a maioria de vocês conhece a minha mãe. Ou a maioria, ou todos vocês. Vocês não conhecem a minha mãe. Mas eu posso falar sobre quem ela é porque eu vivi com ela. E, por exemplo, isso, Wesley,
formou a forma que eu sou e que eu me construí. Quer ver? As músicas que eu curtia na adolescência eram as músicas que a minha mãe curtia também. E eu tinha plena noção disso. O fato de eu me apaixonar pela história foi começar a ver que a minha mãe viveu num tempo diferente que o meu. Ela viveu nos anos 80. Cara, eu adorava os anos 80. Eu ficava vendo foto de anos 80. Eu ficava vendo filme de anos 80. Anos 80 é muito louco. Toda série hoje que a gente assiste que tem anos 80 faz sucesso. Dark tem anos 80. Aquela Stranger Things tem anos 80. Mano, anos 80 é muito louco. E você olha para os anos 70, 60, 70, é mais louco ainda. Enfim. Mas, enfim, eu comecei a gostar e ouvir música que testemunhava a minha realidade. Enfim, da minha mãe e da casa que eu fui criado. Quando eu ultrapasso as minhas fronteiras, Wesley, e começo a perceber que pessoas gostam de produzem outros tipos de cultura, essas culturas, elas são testemunhas das realidades dessas outras pessoas. Por exemplo, ultimamente eu descobri uma qualidade da Camila. A Camila ama rap, ou amou rap um dia. Mas rap assim de cantar Mano Brown decorado. Ela me ensinou algumas frases. Por exemplo, olha lá. Ore por nós, pastor, lembrar da gente. Se você continuar aí, eu não sei. Mas aquela posição... Cara, não segue em frente. Não, peraí, como que é? Rei Brown, se liga sangue bom. Aqui é Capão Redondo, true, não Pokémon. Aí vai. E ela sabe todas as letras. E aí eu percebi que a produção cultural, ou seja, essas músicas, a estética de tudo isso demonstra ou testemunha uma realidade da onde aquela música ou aquela produção foi produzida. Ou seja, em outras palavras, nós somos produtos. Nós somos testemunhas do lugar das pessoas, do lugar que a gente vive e das pessoas que a gente se relaciona. Você consegue ver isso também? Como é que você vê isso na sua vida? Você é testemunha do quê, Wesley? Exatamente. Antes de falar sobre Jesus, tá? Antes de falar sobre Jesus. Pensa em que você é, porque você usa esse cabelo, porque você, enfim, pensa nas coisas que você pensa. Você é testemunha do quê? E eu faço essa pergunta para todo mundo, viu, Matheus? Karen, deixa eu ver aqui mais. Eu mesmo, que estou de novo. Hélio, de Tararé. Fernanda Machado Vieira. Camila Veríssimo Holmes. Paulo Rogério. Rafael. Todo mundo, galera. Maju, Natinha. A gente é testemunha do quê? Pode falar? Pergunta para todos. Você. Não, o pessoal não vai responder. Depois, se alguém quiser, eles respondem. Tá certo. Bom, eu acredito que é muito o que você disse, né? Nós, de certa forma, nós somos moldados pela cultura que nós somos inseridos. Toda cultura, ela tem valores e ela tem princípios, independente de quais sejam os valores e os princípios. As culturas, elas têm esses valores. E isso é incutido em nós. Quando nós crescemos, nós vamos nos desenvolvendo e, à medida que nós nos relacionamos, nós adotamos tais culturas, tais valores, e isso vai formando quem nós somos. E aí, quando as pessoas nos identificam quem nós somos, elas vão fazer uma ponte com a nossa cultura. Ou seja, a Camila curte rap. Então, algo da cultura hip hop moldou quem a Camila é. De alguma certa forma, influenciou, que fez ela gostar do rap, que fez ela curtir isso. Você deu o exemplo da sua mãe. Eu também me identifico muito, porque eu tenho muitos aspectos da minha mãe em mim, entendeu? Eu também, cara. Eu também. Impressionante. Eu vejo assim, eu falo, mano, por que eu reproduzo isso? E muitas vezes eu acabo questionando ela por ela fazer tais coisas que me incomodam. Outras coisas eu vejo que são virtudes, mas as que me incomodam, muitas vezes eu reclamo dela, mas eu acabo reproduzindo às vezes a mesma coisa. Ou seja, você citou, a gente reproduz sem pensar, de maneira natural, o relacionamento que a gente teve com pessoas como mãe, pai, enfim. É uma reprodução, é uma testemunha daquilo tudo. Exatamente. Você mencionou um aspecto interessante, que você conhece a sua mãe mais do que ninguém, né? E talvez uma pessoa que conheça
a sua mãe suficientemente para identificar que você tem uma atitude semelhante à dela, você possa ter escutado a fala: nossa, você se parece com a sua mãe. Nossa, você se parece com fulano. Por que as pessoas dizem isso? Porque as pessoas sabem que fulano é assim e você reproduz a mesma atitude. Então ela fala: você se parece com ele. E, bom, a gente vai falar de Jesus mais para frente, depois nós podemos fazer um link com esse aspecto. Legal. E, então, o testemunho, no sentido de representatividade, tem a ver com essa relação de nós adotarmos princípios, valores da cultura, das pessoas a quais nós nos relacionamos, e isso é expresso em nossa vida de maneira natural, de maneira involuntária, vamos dizer assim, porque isso nos moldou e é o que nós somos. Eu acho muito louco isso, porque se eu fizesse um curso para parecer com a minha mãe, eu nunca ia ser parecido. É uma habilidade que a gente tem de se parecer com pessoas que a gente se relaciona. Cara, do nada, eu tô parecido com a Camila e ela comigo, né? E isso é melhor para mim do que para ela. mas a gente acaba, mano, é impressionante, até as piadas, o jeito de reclamar, tá? Uma coisa que eu queria até perguntar depois para Maju, vai pensando aí, não sei se você tá, eu não consigo ver o seu online aqui, mas e também você que está começando os primeiros passos da psicologia, é o nosso ser, a forma como a gente se identifica, a forma que a gente é muito fluida, né? Muito líquida. A gente tem a capacidade para se entrar em formas diferentes, em formas mesmo, formando tipo de ovo de Páscoa. Eu acho isso impressionante, eu vejo isso em mim. Às vezes eu converso com amigos de longa data aí, e eles falam: puxa, como é que você mudou, né? Você engordou, mas não só gordo, mas você mudou também a forma de pensar, de ser. Eu não me reconheço, porque, enfim, a gente está toda hora se transformando aos moldes do mundo que cerca a gente. Olha que bacana. Cara, vamos falar de Jesus? Vamos para a Bíblia, então? Bora. Maju, se você quiser falar, pode me interromper. Tem algum comentário, Matheus? Ainda não. Tá, beleza. Vamos lá. Estou aqui abrindo a Bíblia. Se você quiser citar alguns versos, tá, Wesley? Fique à vontade. Eu vou sugerir alguns aqui. Oi, Maju. Oi, Maju. Só comentando o que você falou, isso é uma coisa que a gente vê muito na prática profissional, né, da psicologia, na clínica, né, onde as pessoas, elas encaram isso como, de certa forma, um sofrimento hoje em dia, porque antigamente não existia esse conflito. Você agia como seus pais agiam e estava tudo certo. Hoje em dia, as pessoas, elas não têm mais essa raiz a partir de uma tradição. É muito mais ela formar quem ela é por si própria, né? Então, muitas pessoas conseguem fazer isso e outras não. E aí ela entra num conflito existencial muito grande de quem ela é, do que ela acredita, né, e tudo mais. Então, essa sociedade onde a gente vive hoje é completamente diferente da do passado, né? E talvez, não posso afirmar isso, não tenho pesquisa, mas eu digo assim, da minha opinião e também da minha abordagem, né, que é a logoterapia, que fala muito sobre a relação da depressão com essa sociedade que é líquida, né, que não tem raiz, então a pessoa, ela entra num conflito muito grande. Então, é o que a gente realmente vê hoje. A maioria, vou falar assim, dos meus pacientes não são cristãos ou assim, tem uma religião forte que segue, por exemplo. Então, hoje a gente está fazendo uma conexão com Jesus, da gente se espelhar nele e agir como ele agia. Mas nem todo mundo tem essa base, essa crença. Então, falta um pouco de um ponto de referência, sabe? Para onde que eu devo seguir. Acho que assim, é a minha visão da coisa, sabe? Não sei se está completamente certa, mas por enquanto é mais ou menos assim. Ficou muito claro, Maju. Eu gostei. Gostei. E se as pessoas não podem mudar em relação aos relacionamentos, experiências, e, enfim, elas não podem decidir,
elas não podem escolher. Então, o nosso trabalho, tanto como pastores, psicólogos e pessoas que trabalham com outras pessoas, ele fica um trabalho inútil, porque a gente trabalha justamente com pessoas que, enfim, podem escolher e podem se transformar ao longo do tempo e ao longo das mais diferentes terapias aí. Gente, muito bom, Maju, muito bom mesmo, gostei. Eu separei aqui alguns versos, se você quiser comentar e falar, fica à vontade, e a gente vai conversando sobre eles. Wesley também, a gente vai falar sobre Jesus agora, e Bíblia e testemunho. 1 João 4,8 diz assim, eu vou começar do 7. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim. 1 João, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, diz assim. 1 João, vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivermos por intermédio dele. Wesley, ele está falando que aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Eu não sei se esse cara que escreveu isso é uma testemunha dele, é uma testemunha de Deus. Mas eu posso inferir, eu posso sugerir que ele conheceu esse amor de que ele está escrevendo. Ele escreveu sobre isso e eu acho que em algum momento da vida dele ele teve esse encontro com esse amor. Mas ele está caracterizando uma coisa legal. Ele está falando assim, olha, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Então, ele, em outras palavras, eu gosto de olhar para a Bíblia pensando nas outras palavras, naquilo que ele não disse, ou aquilo que ele quis dizer não dizendo. Ele está falando assim, em outras palavras. Aquele que diz que conhece a Deus, mas odeia o próximo, esse não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que diz, ou aquele que fala, nem sempre é aquele que testemunhou o amor. E só conhece quem testemunhou. Você concorda? Como é que você vê esse verso aí? Concordo, realmente. E volto no ponto que nós falamos no início, que o testemunho tem a ver com a essência. Quando o João, que escreveu isso, ele está falando do aspecto do amor, ele está falando do aspecto de quem ele conhece. E aqui ele traz essa, não dicotomia, mas essa comparação de que é possível você falar de alguém, é possível você expressar de alguém que você ouviu a respeito dessa pessoa e não, de fato, ser uma testemunha dela. Então, o que ele está falando? Quem conhece a Deus, esse ama, porque Deus é amor. Aquele que não ama o seu irmão, mas diz que ama a Deus, ele está sendo mentiroso, vai dizer em outros versos, na mesma epístola de João. Então, essa relação de conhecer tem a ver com o testemunhar. Eu posso testemunhar em alguns momentos de alguém que eu não conheço. Sim. E aí entra a questão que nós podemos inserir na discussão, que é o falso testemunho. Uhum. Falso testemunho é o quê? Eu digo que conheço a Deus, mas não amo o meu irmão. E a Bíblia vai trazer sempre o aspecto do testemunho, depois a gente, se der tempo, a gente pode trocar umas ideias. Ela sempre vai trazer o aspecto do testemunho com aquilo que Cristo fez. No verso que você leu, mais para frente, eu não sei se você pretende traduzir, mas ele diz assim, ó. Pode ler. Ele fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, no que consiste o amor de Deus em nós? Em Deus enviar o seu Filho ao mundo. E aí Paulo vai dizer isso em Filipenses,
que o maior exemplo de humilhação e de servidão é o exemplo de Cristo. Ele vem ao mundo, ele se torna como um de nós, ou seja, ele se compadece de nós, e por isso ele tem ele torna possível esse amor também através de nossas vidas. Por isso que nós podemos amar da mesma forma como Cristo nos amou. Enfim, o testemunho vai se vincular diretamente e constantemente nas Escrituras com o ato de se tornar parecido, com o ato de uma causa que vai estar por trás desse contexto. Não sei se ficou Cara, claro. muito louco. Ficou. Eu tava abrindo o nosso outro verso aqui, mas antes disso, eu queria tornar a coisa um pouco mais prática. Eu acho muito louco isso que você está trazendo do falso testemunho, porque muitas vezes eu sou pego de surpresa fazendo coisas que não testemunham do amor que eu encontrei um dia. E eu me surpreendo com a minha capacidade de fingir. Vocês estão aí? Sim. Todo mundo travou aqui na minha tela. É que sua conexão está um pouco ruim aqui. Está parecendo que ela está instável. Está melhorando. Se vocês estão ou vocês estão travados? Agora voltou. A sua conexão está melhor, mas estava vermelho aqui a barrinha da conexão. Mas está melhor agora. Tá bom. E deixa eu ver aqui, essa aqui, ó. Tá. Voltou, beleza. Então, voltando. Eu acho muito louco esse negócio. E agora, tá normal? Tá beleza. Puxa vida. Tá bom, nego? Eu coloquei no 4G, vê se melhorou. Cara, beleza. Eu achei muito louco esse lance do testemunho que você está trazendo, porque justamente eu me pego muitas vezes me surpreendendo comigo mesmo em comportamentos que não traduzem a experiência testemunhal que eu tive do amor. Porque assim, eu acredito que eu encontrei o amor, tá? Eu acredito que eu encontrei o amor. Eu acredito que esse amor me ensinou a chamar Deus de Pai. Esse amor me abriu um caminho que, enfim, eu não tinha. E eu posso dizer que eu sou um cara que me sinto amado por esse ser superior. Eu tento me transcender em direção ao outro, ou seja, eu tento acreditar que existe algo superior a mim mesmo, que as coisas não terminam em mim por causa desse amor. Mas eu me surpreendo no ódio. Cara, então eu queria só trazer uma realidade prática, Wesley, daquilo que você está trazendo sobre o falso testemunho. Sobre pessoas que dizem ser uma coisa e não são. Isso começa por mim, tá? Não estou falando de mais ninguém além de mim mesmo. Porque, cara, se você soubesse quantas vezes eu me surpreendo com a minha capacidade de ser um falso testemunho, é impressionante. Agora, a ideia de que todos nós estamos sensíveis e suscetíveis a ser assim, a gente não está num lugar extremamente seguro em relação a isso, me ajuda a me policiar, me ajuda a me aproximar de novo, a ter uma outra experiência, a uma experiência constante. Cara, não sei se você concorda, eu não acredito em vida espiritual. Eu sempre estou falando aqui no consulado. Eu acredito que a minha vida é uma vida espiritual e eu passo num constante testemunho daquele que me amou primeiro. O lance do falso testemunho é tão forte que quando Jesus voltar, eu não abri aqui por causa do tempo, então a gente tem outras coisas. Quando Jesus voltar, e ele vai voltar, e a gente vai ter um encontro físico com ele, muitas pessoas vão falar: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos milagres, em teu nome, enfim, a gente fez tanta coisa, eu vou entrar no gozo do meu Senhor agora, finalmente. E o que ele vai responder? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Em outras palavras, se afastem de mim, porque vocês não são testemunhas do meu amor ou da minha pessoa. Olha que fantástico, olha que coisa forte isso.
é, eu ia ler um texto de um livro chamado Contra o Ódio. É um livro de uma filósofa alemã, mas eu quero que você comente. Não sei se você quer comentar outro verso, outra coisa, mas depois eu quero ler assim um parágrafo rápido para que a gente consiga traduzir no nosso dia a dia o que rola sobre ser testemunha ou não desse amor que a gente encontrou um dia. Ô, Didio, posso Oi, interromper vocês rapidinho? E deve. o Wesley também. É, quando você fala, né, de pessoas que segmentam, né, vida profissional, vida espiritual, vida pessoal, parece que você divide muito, né? E eu acredito que quando a gente escolhe ser cristão, a gente tem que demonstrar o nosso cristianismo em todos os aspectos e todas as áreas, né? Então, não necessariamente você precisa ser aquela pessoa que fica pregando o tempo inteiro para todo mundo. Mas, às vezes, no seu trabalho, você mostra quem você é e transmite Jesus sem falar de Jesus, né? Através das suas ações, o jeito que você trata a pessoa e tudo mais, né? Então, eu acredito que se você vive num meio onde as pessoas não veem Jesus em você, tem alguma coisa errada. Então, talvez é até um sinal para a gente refletir sobre a nossa espiritualidade, né? Porque é fácil a gente acomodar um pouco, né? E, e não buscar mais e não ter uma conexão maior, talvez. Eu acho que é impossível a gente ter esse relacionamento com Deus e não mostrar para as outras pessoas. E o que você falou, acho que faz total sentido em relação a isso que eu acabei de falar. Sensacional, sensacional. O Luiz Martins também falou assim: é inevitável não testemunhar, mesmo que não queiramos, damos um testemunho. Pedro quis negar que conhecia Cristo, mas até o modo de falar dele o denunciava como discípulo de Jesus. Nossa, Ótimo muito exemplo. louco, Luiz. O Elisa aqui mitou, hein, Wesley? Fala Opa, aí, mano. Comenta aí. não é exatamente isso. O que a Maju falou tem a ver com um aspecto que você tinha dito, de que o testemunho ele envolve aspectos pessoais da nossa vida, que a gente olha para nós mesmos e se pergunta, será que isso condiz com aquilo que eu quero testemunhar? Né? Será que isso condiz com aquilo que eu digo dizer que represento, ou com a pessoa a qual eu represento? E aqui o exemplo do Luiz é fantástico, porque Pedro, ele não conseguia esconder quem ele era. Olha que louco. Ele tentava esconder, ele tentava, não sou, não sei o que você está falando, mas as pessoas identificavam ele como um seguidor de Cristo. Por que elas identificaram ele como um seguidor de Cristo? Porque ele se vestia como ele falava como Jesus, ou Tinha o seja, perfume dele, tinha o ele tinha a perfume dele. essência, de fato representava quem Cristo era. E aí a gente pode entrar na pergunta prática que nós fazemos para nós. Será que eu devo sempre testemunhar de maneira positiva a respeito de Cristo? Ou será que eu posso falhar nessa caminhada? Porque Pedro representava Cristo, mas ele estava falhando naquele momento. Tanto é que ele estava negando que ele representava Cristo. Então, às vezes, nós temos essas autoavaliações e nós devemos fazer isso constantemente, porque nós sempre vamos dar, entre aspas, um mau testemunho em algum aspecto da nossa vida que precisa ser transformado. Porque o testemunho de Cristo, ele nunca no sentido perfeito da nossa vida, mas é um processo de transformação que vai revelando Jesus durante a nossa caminhada, durante os nossos relacionamentos. Sensacional, sensacional. Gente, quero trazer para um aspecto prático, antes da gente continuar. A gente está entrando no terceiro e último momento na nossa conversa. Atravessamos as barreiras do meio-dia. Estamos chegando aí no meio-dia e meia daqui a pouco, onde você vai degustar uma linda e saborosa comida preparada pela sua família. E para aqueles que moram sozinho, o seu saboroso Cup Noodles com o pão de ontem. Miojo. Miojo. Mas você nunca está sozinho, tá? Eu acho que a gente tá tocando em um ponto muito legal, cara, que é um ponto de que é impossível você não testemunhar.
O testemunho é natural do ser humano porque ele testemunha encontros. O que a gente acaba fazendo, que a gente vai tentar fugir no estudo dessa lição? A gente vai perceber que, às vezes, o testemunho ele se torna como que uma obrigação, como se você fosse obrigado a testemunhar. E isso aí nasce um problema, porque você acrescenta um peso na sua trajetória cristã que muitas vezes não foi inicialmente configurado para ser assim. O que eu vejo? Muitas vezes eu me pego fazendo programas e cumprindo uma agenda eclesiástica, uma agenda da igreja, que nos obriga a agir em direção ao próximo como Jesus gostaria que eu fizesse. E essa obrigação, ou seja, quando isso aparece como uma obrigação, como uma lista a ser cumprida, como um jeito que eu preciso ser, de alguma forma, as coisas ficam extremamente pesadas. Eu não sou generoso comigo mesmo, porque eu sempre estou falando assim, eu não sou uma boa testemunha, eu não sou uma boa testemunha, eu não sou uma boa testemunha, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E quando eu não sou generoso comigo mesmo, eu passo a não ser generoso com os outros. Quando eu não sou generoso com os outros, quer dizer que há muito tempo eu já não me respeito mais. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o testemunho é natural. Vamos, aqui ó, Atos 9. Atos 9, 3. Capítulo 9, versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Deus em busca do homem. Ó, a primeira coisa que essa luz diz, né? Que a palavra que sai dessa luz diz. E caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo. Puxa, se alguém me chama pelo meu nome, quer dizer que essa pessoa me conhece. É o mínimo, né? Eu odeio, não é que eu odeio. Eu já me senti muito mal quando as pessoas disseram publicamente o meu nome errado. Eu falo, puxa, será que eu devo corrigir ou não? Mas é que minimamente aquela pessoa não me conhece ou não fez esforço nenhum para me conhecer. E eu já tive no lugar dessa pessoa porque eu erro o nome de todo mundo, beleza? E até esqueço. Mas olha só, ela fala assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Cara, a gente leu um versículo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palavras. 17 palavras. Esse Saulo passou a vida inteira mergulhado em estudar um Deus que, quando esse Deus salta das páginas dos estudos para a vida real, ele não o reconhece. E ainda mais o persegue, porque ele era o melhor dos discípulos. De Gamaliel, por exemplo. O Wesley e os nossos amigos que estão escrevendo aí, não sei se vocês concordam, mas foram 17 palavras para mudar a vida de um homem. Ele não fez curso para ser testemunha de Jesus. Ele experimentou Jesus. E aí ele tentou traduzir ao longo da vida dele uma coisa que é intraduzível. Cara, ele abandonou o sinédrio, a posição que ele tinha, sabe? Ele era cidadão romano, poliglota, sinédrio, o melhor de dois mundos, o melhor dos discípulos, intelectual, pá. E sem ele a gente não ia estar tendo essa conversa hoje. Sem essas 17 palavras, a gente não ia estar conversando sobre Jesus hoje. E esse cara, por quê? Ele fala assim, vale a pena abandonar tudo isso, vale a pena fazer isso, vale a pena sofrer, vale a pena ser abnegado, vale a pena estar em prisão, vale a pena tal, porque eu conheci o amor que não pode ser conhecido, só experimentado. Isso eu acho fantástico. Só introduzindo, não sei se você já terminou, olha que louco. Não, acabei, tô falando demais. Tudo que você falou tem a ver com um verso que você leu em João, quando Paulo diz, todas essas coisas eu considero perdas por amor a Cristo. Ou seja, traduzindo nos termos que nós estamos falando agora, tudo isso eu considero perda para testemunhar de Cristo. Porque aquele que ama Cristo ama o seu irmão. Ou seja, aquele que ama Cristo, naturalmente ele vai testemunhar.
Pode falar, Fala, pode falar. desculpa. Eu achei que você tinha acabado, desculpa. Eu tô empolgado hoje, cara. Não sei o que aconteceu. É um assunto muito interessante e, assim, a gente precisa entender que a profundidade do aspecto de testemunho, ela vai muito mais além do aspecto de falar, de dizer alguma coisa. Você tinha falado um negócio atrás, você falou assim, o exemplo de Mateus, né? Que as pessoas chegam diante de Deus no dia do juízo e falam, mas em seu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos isso e tal e tal. E Jesus fala, meu, eu não te conheço. E aí, olha que curioso, o aspecto de você representar Cristo tem um aspecto de você conhecer a pessoa. Nós temos falado isso durante a live. E, curiosamente, as pessoas que conhecem a Cristo, ou seja, as pessoas que testemunham a Cristo, elas exercem um papel que também é natural, de auxílio a uma causa, ou seja, atender um aflito, atender o oprimido. O testemunho ele vai caminhar por essa vertente na Bíblia, porque quando nós conhecemos a Cristo e encontramos esse Cristo de fato, nós expressamos o nosso amor, a nossa gratidão. E o que demonstra que de fato eu conheço a Jesus? As minhas ações. Em Jeremias 22:16, se eu não estou enganado, diz que o que consiste em me conhecer? É Deus falando para o profeta Jeremias. O que consiste em me conhecer? É cuidar da causa do pobre, é vestir o nu, cuidar da viúva. Isso que consiste em me conhecer. Então, o testemunho ele está ligado diretamente com conhecer. O testemunho está ligado diretamente com a expressão de auxílio, com a justiça que Deus atribui a nós. E falando do outro ponto que você disse, quando nós estipulamos uma quantidade, eu devo fazer isso, eu estou fazendo pouco demais, a gente pode cair num legalismo. E aí cair no sentido de que a quantidade das coisas que eu faço é o que aumenta os meus pontos com Deus. E quando nós pensamos dessa forma, eu não estou fazendo o suficiente para Deus. Eu já ouvi muito isso de púlpito. O que você está fazendo não é suficiente. Aí a minha pergunta que surge de imediato é: o que é fazer o suficiente para Deus? Entendeu? Não existe nada que eu possa fazer que seja suficiente, porque a suficiência vem dele. Então, no aspecto de salvar pessoas, de testemunhar, essa suficiência não é minha, é de Cristo. Por isso que acaba sendo um testemunho natural e não intencional. Aí, como você perguntou no início, né, o nosso testemunho acaba sendo mais natural do que intencional. Legal, legal. A gente está combinando agora, a gente está encaminhando agora para os nossos pensamentos e reflexões finais. Eu quero só ler, eu quero trabalhar a questão da prática. Beleza, a gente testemunha e o nosso testemunho ele é prático. Ou seja, tem muita gente que não conhece a Jesus, mas testemunha um Deus que não conhece. Olha que maluco isso. O que eu quero? Assim, que apenas não conheceu, apenas por esse nome, mas foi revelado de outras formas para as pessoas. Eu acredito que Deus não se limita a uma revelação. Existem tantos tipos, as específicas, as gerais, enfim. Mas olha só, eu vou ler esse texto aqui. Eu quero que vocês digam se isso tem a ver com a sua realidade ou não. Presta atenção, tá, Karen? Perfeito. Vamos lá. Vou ler aí, hein? É um parágrafo importante. Algo mudou na Alemanha. Agora, odeia-se de forma aberta e descarada. As pessoas com um sorriso no rosto, e às vezes não, mas na maioria das vezes sem nenhum escrúpulo. As cartas de ameaça que sempre existiram hoje são assinadas com nome e com endereço. Vê se isso tem a ver com a sua experiência. Delírios violentos e manifestações de ódio expressos na internet se escondem cada vez menos atrás de um pseudônimo. Se há alguns anos me perguntassem se eu conseguiria imaginar alguém falando dessa maneira novamente, e ela fala novamente porque da experiência primeira do nazismo,
novamente na Alemanha, eu teria dito que seria impossível alguém falar assim de novo entre nós. Para mim, era absolutamente inconcebível que o discurso público pudesse se brutalizar de novo desse modo e que as pessoas pudessem ser acossadas de forma tão desmedida. É quase como se as expectativas convencionais sobre uma conversa, sobre como uma conversa deveria ser, fossem reviradas. As expectativas tradicionais sobre essa conversa fossem reviradas. É como se os padrões de coexistência tivessem simplesmente virado de cabeça para baixo. Como se aquele que considera o respeito pelo outro uma forma natural e simples de tratamento devesse ter vergonha. Como se aquele que desrespeita o outro, sim, aquele que vocifera insultos e preconceitos, pudesse se orgulhar disso. Pois bem, mas não me parece nenhum ganho civilizatório que alguém possa gritar, ofender e atacar de maneira irrefreável. Acho que não há progresso nenhum em poder colocar para fora qualquer baixeza interna, só porque nos últimos tempos esse exibicionismo do ressentimento supostamente adquiriu relevância pública e até política. Como muitos outros, não estou disposta, é uma mulher falando, a me acostumar. Não quero que esse novo prazer em odiar livremente seja normalizado, nem no meu país, nem na Europa e em nenhum outro lugar. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Como pastor, eu digo, eu também não quero que esse costume seja normalizado na minha igreja. E é. Testemunhas de Jesus se encaixam completamente, ou professas testemunhas de Jesus, se encaixam nesse quadrado, não é, Wesley? Uma vez, eu acabei de pregar sobre isso um dia, na mesma semana, uma mulher me procurou para chamar os médicos da igreja de babacas. E assim, me procurou, e, assim, fez uma introdução legal comigo, me chamou de enfim, muito querido, tal, mas depois vociferou contra o irmão. E eu me pego fazendo isso constantemente, cara. Eu só não acho que isso deve ser normalizado. Não acho mesmo. O que você tem para dizer sobre isso? Sobre a prática. Vamos ressaltar o livro de Tiago. Né? O glorioso nome de Jesus nos traz uma consequência. A consequência prática é, 2 pontos. Qual? Exatamente aquilo que Cristo viveu. A nossa prática, ela deve condizer com aquilo que nós pregamos. E não deve ser o oposto. Nós não devemos pregar aquilo que nós dizemos viver, mas a nossa vida vai dizer aquilo que nós pregamos. No aspecto que o Didio trouxe, existem muitas coisas que nós entendemos que a igreja traz e que foge do aspecto de fato de ser um verdadeiro testemunho de Cristo, um verdadeiro testemunho de Jesus. E eu particularmente, me pego muitas vezes atribuindo às pessoas coisas que foram me ensinadas e que elas devem cumprir, que elas devem fazer, para que elas entrem num padrão que eu estabeleço, ou que foi estabelecido para mim, e eu vou repassando, para que elas sejam aceitas. Nós somos sujeitos às ideias culturais que permeiam a nossa realidade, a nossa sociedade, e muitas vezes nós não podemos questionar. E às vezes o questionar é saudável, é produtivo. Por que eu devo fazer o que esse está fazendo? Qual o sentido de ele estar fazendo isso? Por que eu não posso ser livre no sentido de fazer o que eu quero? É claro que existem regras, limites em determinados assuntos, mas quando a gente fala de testemunho, a gente envolve todas essas questões para trazer a ideia de que o caráter vai ser reproduzido nas minhas ações. Enfim, não sei se está um pouco confuso,
referente ao que você leu, ou se está um pouco desconexo, mas Não, tem a ver com a prática daquilo que eu leio, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu conheço de Jesus. eu, eu acho muito louco, Wesley. Eu gostei muito do que você trouxe. E eu vou terminar minha fala e a nossa conversa. Pensa aí na sua consideração final. Lendo Atos 1:8, diz assim: Contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei as minhas testemunhas, em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É bonito a gente dizer que nós somos a testemunha de Jesus, que carregamos esse glorioso nome. E esse glorioso nome, quando é carregado no nosso peito, ele traz uma forma de ver o mundo de forma diferente. E essa forma de ver o mundo de outra forma, com outras lentes, ela começa no Gênesis. Ela começa na valorização da pessoa humana. Ela começa na valorização do outro. Ela começa na transcendência de que, quando eu lembro que eu não sou muita coisa, eu sou pó, mas fôlego de vida. E eu me dirijo ao outro da mesma forma que Deus se dirigiu a mim. Cara, olha que legal. Quando eu percebo que ele me procurou, que ele me encontrou, eu posso fazer a mesma coisa com a pessoa que está do meu lado. E eu posso acreditar que ele quer fazer a mesma coisa com ela, porque o desejo dele é salvar todo mundo. Olha que bacana. E eu termino assim. Muitas vezes a gente considera que é impossível a gente amar quem a gente odeia. E Jesus mandou a gente fazer isso, né? É uma ordem, é uma ordenança. No mundo vocês têm ouvido que vocês devem amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo o contrário. O contrário qual é? Vocês têm que amar o seu inimigo, cumprimentar o seu inimigo, porque não adianta a luz brilhar na luz. A luz tem que brilhar nas trevas. E é aí que o cristão faz a diferença. E isso é fantástico. Aí eu viro e falo assim, meu, é impossível. E ainda mais num ambiente de desamor e um ambiente de ódio que eu e você vivemos. Mas aí que tá, quanto mais trevas, qualquer fio de luz faz toda a diferença. E se eu consigo me perdoar diariamente por quem eu sou, eu consigo fazer isso com outro também. Porque você sabe quem você é. A maior testemunha de você é você mesmo. E você sabe o que você pensa, você sabe as propostas, rapazes, que vocês têm feito às moças, você sabe a forma que você tem tratado elas, a banalização do sexo, a objetificação das pessoas, descartabilização das pessoas. Eu sei que você sabe disso. E você pode se perdoar. E se você pode se perdoar, você também pode fazer isso com o outro. Eu acho que é isso. E começamos, então, uma longa trajetória sobre o que é ser uma testemunha e a gente fazer amigos para o reino de Deus em relação a já sermos amigos de Jesus. Wesley, é com você. Considerações finais. Beleza. Bom, eu quero fazer as considerações no sentido de que, resgatando o aspecto que você trouxe, que eu acho que é importante, de como nós fomos criados e qual o propósito da nossa criação, da nossa existência, né? Deus nos cria a sua imagem e semelhança e Deus atribui a nós a responsabilidade de governar, de cuidar daquilo que Ele criou. E Ele nos atribui o processo também de criar. E a gente sabe que no decorrer do caminho o homem cai e Deus começa então um processo de restauração. E aí o que o Didio falou é a imagem do outro, independente se é inimigo ou não, o propósito de Deus é ame o seu inimigo, porque assim como você, ele também é minha imagem e semelhança. Ame a pessoa mais horrível que você imagina, porque ela também é minha imagem e semelhança. E aí, nesse processo, o testemunho de imagem e semelhança é: eu entendi o chamado de Deus para a minha vida e, portanto, eu procuro agora resgatar aquela pessoa que não compreendeu ainda o propósito de Deus. Ou seja, o exemplo de Saulo. Saulo é a imagem e semelhança de Cristo. Ele buscou de maneira errônea. E no momento certo, Deus o encontrou.
E Deus atribuiu ela. Saulo, por que você me persegue? Ou seja, Deus conhecia, Deus tinha um intuito de resgatar Saulo. E aí nós precisamos no sentido de, não precisamos no sentido de fazer, mas viver de uma maneira natural, testemunhando desse amor e compreendendo que a imagem de Cristo foi resgatada em nós. E ela está num processo de transformação. Legal, cara. Eu quero só ler um trecho aqui. Leia. É de um livro muito interessante, do não sei se vai dar para ver legal. O nome dele é um nome muito louco. Chama Aaron Armstrong. Não foi o cara que foi para a Lua? Não sei se ele foi para a Lua. Eu sei que ele é pastor. Então não. Ele fala assim, não podemos separar aquilo em que acreditamos daquilo que fazemos. Podemos querer agir para abraçar uma nova maneira de pensar, sem pensar para abraçar uma nova maneira de agir. Mas Jesus não nos permitiu esse luxo. Podemos querer proclamar atos e não crenças, mas Jesus não nos deu essa autoridade. Podemos querer separar a ética de Jesus de sua identidade, mas Jesus não nos deu esse direito. Nossa, forte, hein, mano? Escreve para mim depois, vou twittar isso aí. E aí ele encerra, fala assim, o cristianismo nos chama não apenas para que sejamos religiosos e éticos de maneira geral, mas especialmente para que acreditemos nas doutrinas de Cristo e absorvamos seus princípios e pratiquemos os seus preceitos. Muito bom. Então, aquilo que nós planejamos fazer não pode ser algo saudável, porque o testemunho ele precisa ser natural. Então, por que testemunhar? Eu faço essa pergunta para poder encerrar o que eu quero dizer. Por que testemunhar? Porque o testemunho é o poder mais efetivo de você resgatar aquela pessoa a pensar como você pensa. Eu não quero fazer as pessoas pensar como eu penso no sentido de ideias, mas eu quero transmitir para elas os valores e princípios que eu considero saudáveis, ou seja, a esperança em Cristo Jesus. Como eu faço isso? É através do meu testemunho, através da minha vida, através de quem eu sou, da minha identidade em Jesus. Seria isso, meu brother. Que coisa linda, cara. Se a gente tivesse um fundo musical, eu ia estar bem emocionado agora. De verdade, eu não estou zoando. Depois manda para mim esse texto. Eu realmente gostei muito dele. E a referência do livro para o Matheus colocar aqui para gente. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o livro aqui. O sol está batendo aqui. O Fim da Pobreza. Ele fala que o fim da pobreza não pode existir por conta do pecado, mas ele fala como nós devemos agir diante da situação, das necessidades do mundo. O nome dele é muito louco, mano. Não sei se dá para vocês verem legal aí. Dá para ver perfeitamente. A sua câmera é muito boa. Aaron Armstrong. Isso. Legal. Gente, eu vou propor um desafio aqui, então. Já que a gente vai falar muito sobre prática e tal, eu quero propor um desafio. Iniciativas que se parecem com testemunhas de Jesus, mas não são. Não, peraí. Vou voltar. Vou falar diferente. Iniciativas para o próximo sábado. Iniciativa que são feitas por pessoas que não se dizem, enfim, cristãs, não se intitulam cristãs, mas são iniciativas que refletem o amor do Pai. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aquela galera da iniciativa do Teto. São universitários que constroem casas para pessoas que moram mal. Olha que da hora. Então, vou fazer o seguinte, vou desafiar vocês. Vamos lá, vamos aquecer essa classe aqui. Vou aproveitar que a gente está num número um pouco menor do que a cada sábado a gente tem. A Karen está aqui todo sábado. Topa esse desafio, Karen, me trazer essas referências? Umas duas, uma. Beleza? A gente conversa sobre isso. A ideia é o seguinte, você não precisa nem falar se você não quiser, mas ia ser da hora se você falasse. Trazer um programa em que a gente pode se filiar ou não sobre uma iniciativa que reflete de alguma forma aquilo que você considera que seria uma prática de quem é testemunha de Jesus, tá? No caso, por exemplo, construir casa para quem não tem, abrigar
Peraí, tem alguém me ligando? Abrigar pessoas que, enfim, estão desabrigadas. Essas iniciativas que são feitas. Ou por quem não conhece, ou não se intitula, mas é cristã, mas enfim. Porque a gente não está vendendo uma marca, isso aqui não é um comércio. É uma testemunha, como a gente disse, é uma coisa natural. E a gente faz isso porque a gente se sente amado. Olha só, Karen vai trazer. Se o Hélio tiver aqui, ele pode trazer também. Cada um traz uma. A Fernanda, se ela quiser, traz uma. São 3. Fernanda, Hélio e Karen. Se vocês quiserem, vocês podem trazer. Vai ser muito bacana, tá bom? E também, se vocês quiserem trazer alguma iniciativa da qual vocês fizeram parte, algum movimento que foi bacana, vocês querem compartilhar, incentivar, vocês podem trazer também no sábado que vem, antes de começar a discussão, a gente vai trazer esses exemplos. A Karen, o Hélio e a Fernanda. Eu vou trazer uma experiência pessoal, lá na Praça da Sé, que eu desenvolvi um tempo, que eu gostei muito e me faz muita falta hoje. E se vocês puderem trazer também, vai ser bacana. Wesley, obrigado, cara. Valeu, Didio. Eu que agradeço aí, agradeço a galera aí do consulado. Foi Sempre bom falar com bênção. vocês. Foi legal. Quem sabe aí numa próxima a gente consiga organizar um pouco melhor as ideias, mas eu acredito que foi bem bacana, deu para a gente expressar um pouco do aspecto do testemunho. E estarei com vocês nesse período da pandemia. O bom disso é que dá para a gente estar em vários lugares, participando de várias reuniões ao mesmo tempo. Obrigado aí, Legal. viu, a vocês. Cara, foi perfeito. Não tem como organizar melhor essas ideias. Foi o primeiro passo perfeito para a nossa trajetória. Esteja sempre conosco, a sua presença é muito bem-vinda. E você já nos pastoreia, já é um pastor assim, do qual eu tenho certeza que Deus sonhou alguma coisa para você, para mim, para todos nós aqui. E ele, aos poucos, tem realizado conforme também as nossas ações. Wesley, você pode orar para a gente, por favor? Sim, com certeza. Vamos lá. Querido Jesus, nós agradecemos por este tempo que passamos aqui meditando sobre os princípios e valores que a tua palavra nos diz e também sobre a sua pessoa, a respeito de nós também. Obrigado porque o Senhor nos ensina através do convívio com as pessoas e nos motiva a amar, a nos relacionarmos, exercendo as virtudes que o Senhor nos estabeleceu, como perdão, misericórdia, aceitação e humildade. Que o Senhor desenvolva isso na nossa trajetória de vida, na nossa caminhada com o Senhor e que possamos aprender a cada dia com os nossos erros, com as nossas falhas, que possamos olhar para nós dentro do nosso interior e identificar aspectos que precisam ser mudados, que precisam ser transformados para que as pessoas vejam brilhar em nós a sua luz. Esteja com o Didio, com o pessoal do consulado que está à frente desta sala, dessa classe, e com cada jovem representado aqui também, Senhor, e abençoe as famílias de cada um de nós. Nós oramos em teu nome e agradecemos. Amém. Um grande abraço e beijo em vocês. Nós estamos com um novo layout lá no @consulado_IASP. Se você não seguir, eu vou até a sua casa te perseguir, meu amigo, beleza? E você sabe que na semana que vem estamos juntos às 11 horas. Estejamos todos juntos, testemunhas de Jesus. Um grande abraço. Tchau. Valeu, galera. Um abração para vocês.